Mais um Brasileirão se inicia e vamos ter o quê? Mais um ano de Flamengo dominando. A turma de São Paulo vai fazer frente. A turma do Sul, Grenal, vai ter fôlego, algum ímpeto para poder fazer alguma cócega no atual campeão brasileiro. Tem o Atlético Mineiro também. Vamos lá, vamos ver, principalmente se ater aos times aqui de São Paulo, o que pode fazer para melhorar onde está, onde se encontram, para poder não ser meros figurantes no Campeonato Brasileiro. Então vamos começar. Vamos começar primeiramente falando do Santos. Santos que começou um não bom resultado, um resultado que ficou aquém das suas pretensões. Santos agora que é sem Jesualdo Ferreira. Por quê? O dito fiasco no Campeonato Paulista, porque não foi às semifinais, eliminado pela Ponte Preta, criou-se uma expectativa dentro de um cenário dito caótico, porque salários atrasados, briga de bastidor, elenco limitadíssimo e o Josualdo Ferreira foi colocado nessa. Tem a sua parcela de culpa, não fez o time fluir tão bem assim, tanto que veio a eliminação do Paulista, Comércio Brasileiro, e teve um empate com a boa equipe do Red Bull. Boa equipe do Red Bull, mas oscilante. É bom a gente colocar o Red Bull Bragantino nesse balaio também, na conversa, porque é um time que deu muito trabalho pro São Paulo e foi presa fácil para o Corinthians. O Corinthians dominou a partida, mas soube ser sucinto, o que o São Paulo não soube fazer com o Red Bull. Red Bull que foi até Santos, vai na Vila Belmiro e arrancou um empate, foi heróico. Santos foi bem, perdeu muitos gols, dessa vez agora sem o Jesualdo Ferreira, que foi mandado embora, mas ficou aquele gostinho de que poderia produzir melhor. Então ficou somente no 1-1. Falando também um pouco de São Paulo. São Paulo teve o seu jogo adiado, era para ser contra o Goiás, não foi. Então o que a gente pode falar para o São Paulo? Aquela expectativa, se tratando de São Paulo, é o fato do São Paulo viver aquela bagunça que não tem como ser somente de bastidor, é dentro de campo. O time do São Paulo não é um time ruim, tem boas peças, mas eu não consigo ver um time formado nas mãos do Diniz. O time não é fraco, mas não produz, então não tem a tradução de um time. É um catado de bons jogadores e muitos jogadores compromissados, desfocados com a realidade do time que precisa ser campeão. Palmeiras e Corinthians fizeram a final do Paulista, Palmeiras campeão, mas o São Paulo foi o que mais quis se aproximar de um bom futebol. Mas também viveu de lampejos de bom futebol. Então, o São Paulo tem que mudar como o Diniz se moldou e se mudou também a sua forma de jogar. Deixou de ser aquele cara doido do Audax, do Atlético Paranaense, e começou a tocar mais a bola. Por quê? Porque no fato, não podia ir a doida para o time em bloco subir, porque o time São Paulo não tem padrão e existe a responsabilidade de você lidar com o São Paulo do que você lidar com o Osasco, o Audax, você lidar com o Atlético Paranaense, que não tem a grandeza do São Paulo. É um time ultimamente mais vencedor do que o São Paulo, mas historicamente a história em si dos dois times mostra que o São Paulo é muito maior do que o Atlético Paranaense. Então ele teve que descer alguns degraus também para, no caso, ter um time razoavelmente competitivo. Pegou o Mirassol e vimos no que deu, né? Um time totalmente sem foco, sem vontade, tomou 2-0. Correu atrás do empate e não surtiu efeito, não foi para o abafa da virada. Eu acho que o São Paulo até conseguiria, mas acabou tomando a virada e foi um baque muito forte. São Paulo tentou e não conseguiu, esbarrando no nervosismo e na sua limitação técnica. E também falta de comprometimento de alguns jogadores também. A torcida São Paulina sabe quem é. Quem acompanha o São Paulo sabe que são os mais dedicados, quem cobra.
ou só quem faz videozinhos motivacionais aparece na hora boa, mas ficou a desejar. Não coloco o São Paulo, assim como o Santos, atualmente, como um rival para pegar um Flamengo. Falar um pouco do Palmeiras. Palmeiras porque foi campeão paulista, tal qual o Corinthians disputou a final e não jogou. Mas o Palmeiras vai começar a sua corrida pelo Brasileirão, depois da rodada com o Vasco, que foi adiada, a partida contra o Vasco foi adiada, vai estrear de fato contra o Fluminense. E o Fluminense é um frangalhos, é um time que coloca totalmente à parte, é um mundo à parte, é do mesmo Rio de Janeiro do Flamengo, mas é tanto Botafogo também, coloca Vasco no mesmo balaio, não dá certo, o time não flui. Então, nesse caso, é obrigação do Palmeiras, sim, poder vencer do Fluminense. E no caso do Corinthians que veio com um baque forte da perda do título. Uns falam, o time ia cair, mas não ia nem classificar, foi passando, é o tal do deixar chegar. E foi chegando, teve seus méritos, teve seus deméritos também, que não apresentou um bom futebol. E eu ressalto, o time do Corinthians não as peças que tem não é para apresentar o pífio futebol que apresenta. Poderia apresentar mais. Aí a gente trazendo para o técnico do Corinthians, que é da nova safra, dos técnicos novos, acho que ele tem 40 anos, recém-completados, e ele viu com uma proposta diferente, ele quis mudar o Corinthians, tipo, desvincular. Adeus, Corinthians de Carille, seja bem-vindo, Corinthians de Thiago Nunes. Não conseguiu. O time do Corinthians bateu, tentou, começou bem, mas acabou que esse plantel corintiano limitado, o jeito do Thiago Nunes não fluía. O que ele teve que fazer? Voltar, sabe para quem? A forma Carille de se jogar, de se propor futebol. Amarrado, brigar por uma bola. E eu conversando, eu tinha conversado com o Aldo, conversei com o Roger, falei até com o Rafael, e o sentido foi o seguinte, o Corinthians não pode ficar se contentando por há anos, é porque tá dando certo. Eu acho que fez mal, o sentido de falar, fez mal os 3 títulos seguidos do Corinthians, porque deu o ano tá ganho. E o Corinthians, eu falo isso, palmeirense, recém-campeão paulista. Você se contentar um ano, fechar com o ano tá legal, campeão paulista, é legal. Gritar campeão é super legal, mas só paulista é muito pouco. Se tratando de um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, um São Paulo até levaria mais a sério um paulista, porque o São Paulo precisa urgentemente gritar campeão. São tantos anos na fila. Desde 2012 com a Sul-Americana para cá, nada. Só tentativas, erros e fracassos. E trazendo para o Corinthians aconteceu um campeonato brasileiro, também não jogando bem, mas foi efetivo dentro do nosso limbo de qualidade de futebol, bem baixo. O Corinthians foi competente, um tricampeão paulista, campeão brasileiro, mas pode ser mais e consegue ser mais. Tem peças, como Cássio, um grande goleiro, Fagner, até então, lateral de seleção, se é capaz ou não é, se é violento ou não é, aberto a discussões, mas ele está de seleção, ele está lá. Então, muitos queriam estar lá e ele tem a competência dele, não é qualquer um. Pegar a zaga, tem um Gil, Carlos Augusto, grande valor da base corintiana. Você viu o Ederson também, do seu chute atômico de fora. Aí tem o Jô também, que é o talismã também, e é competente também, daquilo que se propõe fazer. Não é uma elegância em técnica, mas é efetivo. Mas tem muitas peças também que deixam a desejar. Isso que o Corinthians cai. Um Luan, a bala que ele veio, ele é o estereótipo da má vontade. Até citando uma conversa, falando que, tipo assim, se o passe que ele desse certo, acontecesse o gol, ele ia ser endeusado. Se o Corinthians fosse campeão, ele seria lembrado. Sim, no Brasil a gente fala por títulos. A gente não fala por competência, infelizmente não está com sua competência. Mas você vê a cara do Luan, a cara de descaso, a cara de
tô nem aí, tipo assim, já ganhei o meu. Tipo, você não tem a vibração tradicional corintiana. Você não vê aquela, aquele resquício que existe de um Felipe Melo. O Felipe Melo é só o Felipe Melo. Não queremos colocar um Felipe Melo dentro de um Luan. São figuras distintas. Mas você não vê vibração. E um cara tá no Corinthians e ser um destaque do Corinthians e não ter vibração, o que você quer mais para você poder crescer? Então, e trazendo, vamos supor, a mais grata e a melhor surpresa dos postulantes a adversários do Flamengo, o Atlético Mineiro. Gostei muito da atitude do Sampaoli. Time melhor do que estava no Santos. Sampaoli, o time é mais encaixadinho, tem pés, tem o Keno, que, nossa, é o correria que eu queria de volta pro Palmeiras. É o cara que risca, que rabisca a intermediária, invade uma área, chama pro drible. Você vê que o time do Atlético, a cara é a postura do seu técnico. Encurralou o Flamengo. Muitos dizem que o Flamengo jogou mal. O Flamengo teve bola na trave, o Flamengo sufocou, mas isso foi na estreia até do Domenech, novo técnico, disse que vai ser nova proposta, o jeito guardioliano de ser. Acho que é bem diferente, não sei, só por um jogo não me mostrou muita coisa, mas o Flamengo é encaixado, mas não conseguiu vencer. Teve bola na trave, teve mais volume de jogo, mas o Atlético foi competente. O Atlético Mineiro foi efetivo, teve a chance, foi lá e fez. E não deu brechas para erro, suportou a pressão de um Flamengo competente que é. Então, de dos poucos jogos que teve na primeira rodada, obviamente, diz que até a final antecipada, na primeira rodada, no total de 38, soltaram esse disparate. E eu achei legal a postura, achei legal se um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians, mesmo que fosse inferior ao Flamengo, mas que chega lá e mostre jogo, capacidade, que venda caro a derrota, mas jogar no marasmo, um descaso, que o Palmeiras de vez em quando flerta com isso, com o São Paulo. O Corinthians não é nem tanto o descaso, o Corinthians mais é a limitação técnica mesmo. Então, do jeito que tá, eu gostei do jogo em si, Flamengo e Atlético. Parece que vai dar jogo o campeonato, não vai se largar tanto na frente. Agora restam os outros times correrem atrás. Fica a esperança, vai ter mais pra frente, nesses dias agora, vai ter o pré e o pós-jogo de Fluminense e Palmeiras, que é de fato a estreia do Palmeiras no Brasileirão, pra gente dar aquela. Como é que vai ser o Palmeiras pós-campeão, campeão paulista, que há tantos anos que não conseguia. Então vamos estar esperançosos e querer que a gente vença. E o Palmeiras tem a obrigação, sim, de ganhar do Fluminense. Plantel por plantel, estrutura por estrutura. Hoje o Fluminense é um catado. É Fred, Nenê, Ganso. Não dá para um Palmeiras, com as peças que tem, tentar perder pontos para o Fluminense. É inadmissível. Então ficar na torcida então. Um abraço e vamos Palmeiras. E que possamos ter jogos de níveis melhores. Cabe nós torcer e os jogadores jogarem.